Shalom, ou a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e hoje eu quero falar para você de algo que nós já falamos, mas com novas revelações. Eu quero falar hoje sobre a parábola das 10 virgens. A Bíblia fala que Yeshua nos contou uma parábola falando sobre 10 virgens, que o reino dos céus seria como 10 virgens, onde 5 eram prudentes e 5 eram nécias. E nós vamos ler o texto daqui a pouco e você vai poder perceber que a diferença entre as virgens nécias para as virgens prudentes, sendo que as prudentes foram salvas e as nécias não, é simplesmente o fato das virgens nécias não terem azeite consigo. Elas não carregaram azeite com elas. Essa é a única diferença. E eu quero provar para você hoje, mostrar pela Bíblia, porque tirando os óculos romanos, tirando os óculos da religiosidade, nós conseguimos enxergar a verdade da Bíblia. E tirando esses óculos, você fazendo uma releitura da Bíblia, sem o preconceito, seja da teologia normativa, do cristianismo, seja do judaísmo normativo, né? Aí seria tirando o véu, né? Você tirando esses preconceitos, o que você vai encontrar? Você vai encontrar a palavra de Deus, a verdade. Você vai encontrar tesouros escondidos. E tirando os óculos romanos, eu encontrei a revelação do que realmente faltou para as 10 virgens. E eu quero mostrar para você que está faltando para muita gente também, ok? Vamos ao texto. No livro de Mateus, capítulo 25, Yeshua fez uma parábola falando sobre as virgens, falando sobre o reino dos céus. E veja o que ele diz. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele lhes respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ok? Então veja bem, vamos estudar essa parábola sem os óculos da religião, tá? Porque Deus, ele criou um caminho para se aproximar, para que o homem se aproxime dele. Quem se afastou de Deus foi o próprio homem através do pecado. Então Deus, ele criou um caminho para que o homem se aproximasse. Então Deus criou um caminho que é as instruções dele, os ensinamentos dele. E o diabo criou a religião para afastar. Não estou dizendo que a religião é ruim. Não, pelo contrário. Eu creio que a religião ajuda, ela faz parte de uma seleção. Eu vejo a religião, por exemplo, como uma, entre aspas, tirando toda essa questão financeira, como uma agência de emprego. Muitas das vezes a pessoa sonha em trabalhar numa determinada empresa, uma grande empresa, e é muito comum ela ser registrada através de uma agência.
uma agência de terceirização. Puxa, mas eu queria trabalhar na empresa. Mas tem alguns casos que sempre vai ser terceirizado, a gente sabe disso, mas tem muitos cargos, muitas pessoas que são hoje empregadas, né, estão hoje CLT, inclusive, de grandes corporações, que entraram por uma agência. Olha, a porta de entrada é a agência. Você faz um bom serviço e você se destacando, a empresa vai te contratar. Então, é algo parecido que acontece. O homem sem religião, ele é uma pessoa perdida. Ele é uma pessoa que não tem limites, que não tem escrúpulo, ele faz o que ele quer. Estou dizendo isso na maioria das vezes. Ele não tem limites. E quando ele encontra uma religião, essa religião vem a dar algumas instruções e ele melhora muitas das vezes. Nem todos os casos, mas muitas das vezes a pessoa melhora bastante. Eu conheço muitas pessoas que melhoraram e passaram por mais de uma religião, inclusive. E a pessoa melhora alguma coisa. Porém, muitos são chamados na religião. E na religião ela tem a oportunidade de conhecer, ter acesso à palavra de Deus. Agora, a partir do momento que ela tem acesso à palavra de Deus, ela vai ter dois caminhos para escolher. Um, seguir o caminho do Senhor e ser efetivado para a vida eterna. Ou dois, seguir o caminho do pastor, do padre, do bispo. E aí ela vai seguir o seu líder até sabe Deus quando. Ok? Então, eu quero mostrar para você nessa parábola que há algo muito importante sendo desprezado, principalmente na nossa teologia normativa. Eu chamo de teologia normativa essa teologia que substitui a Bíblia. Ela usa a Bíblia, ela tem a Bíblia na mão, mas ela substitui tudo que Deus disse por conceitos humanos. Por exemplo, a Bíblia diz que o dia de santificar, que é para santificar o Senhor no sábado. Você pode santificar a Deus todo dia, mas se você, vamos supor, se você tivesse um grau de medição, fala assim, não, eu vou santificar a Deus todo dia. Tá, então todo dia você tira a nota 10, né, fazendo uma comparação. Todo dia você tira a nota 10 santificando a Deus, porque você é uma boa pessoa ou uma pessoa que quer seguir a Deus. Então todo dia você vai se dedicar a Deus e vai tirar 10. Ok, não tem problema quanto a isso? Não, só tem um problema. Quando chegar no sábado, você tira pelo menos 11. Daí para cima. Porque o sábado tem que ser o seu melhor dia de adoração. É isso que a Bíblia ensina. A teologia normativa, que é a teologia que a maioria das pessoas conhece, diz que não. Todos os dias são iguais para Deus, mas inclusive o domingo é um dia especial e o sábado não é nada. Então, esse tipo de ensinamento que eu chamo de normativo. Por que eu não digo logo o cristianismo no geral? Porque há muitas pessoas que se iniciaram no cristianismo ou estão no cristianismo, mas já estão crendo nas leis de Deus. Algumas até são convidadas a saírem de suas igrejas porque elas creem na lei de Deus. E, nesse caso, não é justo falar que essa pessoa é um cristão como outro qualquer, porque não é. Ele é um cristão ou ela é uma cristã que observa os mandamentos de Deus. É o mesmo nível de situação que ocorreu no passado, quando Jesus veio. Os judeus condenaram Jesus. Não, mas Jesus era judeu, Paulo era judeu, Pedro era judeu, João era judeu. Esses judeus não condenaram Jesus, eles morreram por causa do nome de Jesus. Então, não foram os judeus que condenaram o Senhor Jesus, foram os judeus da religião normativa deles. Porque os judeus que estavam atentos às instruções de Deus reconheceram o Messias, assim como o cristão que está atento a Deus reconhece os mandamentos de Deus. E eu estou falando de mandamento por quê? Porque eu vou provar para você que na parábola das 10 virgens, o que faltava para as 5 virgens nécias era exatamente os mandamentos de Deus. Ou melhor, seguir as orientações de Deus. Ok? Então vamos lá para você entender melhor. Veja só. Vamos nos atentar para o texto. Então, o reino dos céus será semelhante.
Observe. Então Jesus está dizendo aqui que é alguma coisa que vai acontecer no futuro. Ele está falando aqui, o Senhor Jesus, ou Yeshua, ele está falando aqui do futuro. Um dia vai haver, essa situação vai ocorrer no dia da volta dele. Então ele diz, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Primeira coisa que eu preciso que você entenda. Note que são 10 virgens. Primeira coisa que derruba essa tese de que, que as virgens nessas não buscavam a Deus, ou não liam a Bíblia, ou, enfim, essas historinhas não fecham com a Bíblia. Porque quando está falando em virgens, está falando de pessoas separadas, de pessoas dedicadas. Por quê? Não está falando de que, olha, o reino dos céus é semelhante a 10 mulheres, que 5 eram virgens e 5 eram pessoas que não se guardavam. Não é nada disso. Yeshua está falando aqui de 10 virgens, são 10 pessoas que aguardavam o noivo, são 10 pessoas religiosas, entre aspas, né? Vamos supor que essas 10 virgens eram 10 pessoas que tinham sua religião. 10 pessoas que foram chamadas, muitas são chamadas, mas poucos escolhidos. 10 foram chamadas. Só que, por que poucos foram escolhidos? Por quê? Porque houve uma diferença nas 5. 5 tinham azeite e 5 não tinham. Muitos dirão que o azeite é o Espírito Santo, que elas não tinham o Espírito Santo. Mas vamos entender no texto. Eu posso até concordar que podemos reconhecer a pessoa do Espírito Santo, mas é mais que isso, tem mais coisas aí. Nós precisamos de observar o texto e outras passagens bíblicas, nós precisamos de ter um bom manejo, né? Sabemos, como diz Paulo disse lá para Timóteo, né? Que o bom obreiro é aquele que maneja bem a palavra de Deus. Nós temos que manejar, temos que conhecer a palavra de Deus. Buscar resposta na Bíblia, não em livros de teólogos. Buscar resposta na Bíblia, na própria Bíblia. Então veja, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Então aqui, as 10 virgens, o reino dos céus, o reino de Deus, né? O reino de Deus, ou o reino dos céus, é semelhante a 10 virgens, a 10 pessoas que buscam a Deus, 10 pessoas que esperam a volta do noivo, que esperam a volta de Yeshua, e elas tomaram as suas lâmpadas. Primeira coisa, o que é a lâmpada? Aqui, no Salmo 119, nós podemos ver. Veja só. Salmo 119, versículo 105. Diz assim, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Olha só, as 10 virgens tinham a palavra de Deus, concorda? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aqui, nesta passagem, o salmista está dizendo o seguinte, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, quer dizer, a palavra de Deus é lâmpada. Para quê? Para iluminar o caminho que ele anda. Só que não é só isso. Veja que a palavra de Deus, ela tem 2 significados nesta passagem. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e existe algo mais. Existe mais do que a lâmpada para os pés. Ele diz aqui, ó, e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus é a lâmpada e também é a luz. Aí nós voltamos para a parábola das 10 virgens, que diz, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, tomando a palavra de Deus, poderíamos até dizer, tomando as suas Bíblias. Por que não? Porque aonde está a palavra de Deus? Prioritariamente na Bíblia. Então, podemos entender que essas 10 virgens, cada uma tinha a sua Bíblia. Elas tomaram a sua Bíblia e foram aguardar a volta. Todo mundo que crê na Bíblia, pelo menos os cristãos, né,
que creem no Messias, não precisa ser exatamente só cristão, porque tem outras religiões que creem, por exemplo, eu estou sempre falando, os judeus messiânicos não são cristãos, mas são judeus como eram Paulo, Pedro e João, e os demais. Judeus que criam no Messias, que criam em Jesus, que aguardavam os sábados, que celebravam as festas bíblicas do Antigo Testamento, tá? Então, esses judeus não eram judeus normativos. Por quê? Não eram normativos porque eles eram judeus que criam no Messias. Mas também não eram cristãos normativos. Por quê? Porque eram cristãos que criam na lei de Deus, não profanavam o sábado. Então, é um tipo diferente de pessoas. E diga-se de passagem, poucos diante de uma multidão. Ok? Então, veja só. As 10 virgens tomaram as suas lâmpadas, ou as suas bíblias, vamos entender assim, e saíram para encontrar-se com o noivo. Então, elas reconheceram, agora eu vou caminhar, vou aguardar o noivo. Até aqui, veja só, a partir do momento que você ou qualquer pessoa recebe a palavra de Deus como verdadeira e passa a crer na Bíblia como a palavra de Deus, você se torna uma pessoa nova, um neófito, né? Uma pessoa nova na fé. E até aqui, as 10 virgens não tinham uma qualificação de, eram 10 virgens, 5, não. Até aqui, olha, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 10 virgens, não tinha qualificação. O que vai qualificar essas virgens como nécias ou prudentes? A atitude delas. Até aqui, elas receberam suas lâmpadas e foram aguardar o noivo. Nesse caminho, houve diferença de direções aí entre essas 10 virgens. Que foi o quê? Que foi isso aqui, olha. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Quando nós recebemos a palavra de Deus, nós temos uma novidade de vida. E cabe a nós o quê? Tem uma mudança hoje. Poxa, eu era nécio, eu era tolo, agora eu vou ser mais prudente. Eu tenho que mudar. Mas muitas pessoas dizem, não, Deus me chamou assim, eu vou continuar assim. E aí o que acontece? As nécias, ao tomarem, quando elas tomaram as suas bíblias ou as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Olha, que lâmpada nós estamos falando? Eu creio que você já saiba, mas é bom deixar claro. Veja só essa imagem. Isso é uma lâmpada. É uma lâmpada aproximadamente da época que Jesus esteve entre os homens aqui como pessoa, como homem. Então veja aqui, é uma lâmpada de barro, né? Um recipiente de barro. Olha a chama na ponta saindo, ali tem um pavio com a chama acesa. Essa chama é alimentada pelo azeite que vai dentro da lâmpada. Se a pessoa não guardar, não colocar azeite ali dentro, essa lâmpada se apaga. Ora, qualquer pessoa com o mínimo de juízo, nessa ocasião, saberia que, se acabar o azeite, a lâmpada vai se apagar. Isso é algo muito óbvio. Isto é algo muito óbvio. Então, as virgens, as 5 virgens nessas, elas pegaram as suas lâmpadas, mas não colocaram azeite. Não faz o menor sentido. Elas não colocaram azeite. Não. Mas por que elas não colocaram azeite? Olha, veja o que o texto diz. As nécias, ao tomar suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. Então veja que havia uma diferenciação. As prudentes, elas levaram azeite de reserva, elas tinham azeite de reserva, porque eram prudentes.
Não estava aqui no roteiro, mas deixa eu te mostrar uma outra passagem rápida também de Provérbios 31, para você ver como é que a mulher prudente ela faz a diferença. Veja só. Olha só. Provérbios 31, depois você dá uma lida se você quiser, eu acho bom você ler. Provérbios 31. Aqui está falando da mulher virtuosa. Então está falando aqui, mulher virtuosa, quem achará o seu valor excede o de muitas joias. Aí vai falando muito, ó, o coração do seu marido confia nela. Isso é um detalhe, que a gente poderia até fazer um vídeo depois sobre só essa passagem. Quem é o marido da noiva de Cristo? É Cristo. E Cristo confia na sua noiva. Por isso que as virgens não foram reconhecidas, as virgens nessas. Senhor, eu não conheço. Mas como? Eu era virgem. Não, eu não te conheço. Então, veja no texto aqui, tem várias coisas, mas o que eu quero chamar a sua atenção é aqui, olha. Que está falando que a teologia normativa fala que nós não precisamos de obras. Apesar de Tiago falar, olha, a fé sem obras é morta. Tiago diz, Abraão fez obras. E ele cita várias outras personalidades que fizeram obras. E aí no Novo Testamento, ele diz que há necessidade de obras sim. É uma grande mentira esse negócio que não tem obras. Muito pelo contrário. Não tinha obra. Para ser povo de Deus, no Antigo Testamento, bastava nascer judeu. Ali não precisava de obra. Agora o cristão não. No Novo Testamento, desde os dias de João Batista, o reino de Deus é conquistado através de esforço. O reino dos céus é o que a palavra de Deus diz. O reino dos céus, o reino de Deus, é alcançado por esforço. Então veja que a mulher virtuosa, aqui você vai ver que ela tem várias obras. E entre essas obras, eu quero te chamar a atenção para essa aqui. Ó. Olha só, versículo 15. É ainda à noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade, adquira, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Veja só, a mulher virtuosa, a sua lâmpada não se apaga de noite. Foi o que aconteceu com as virgens prudentes. As lâmpadas delas não se apagaram de noite. Já as nécias estavam com as suas lâmpadas se apagando. Então vamos lá. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. 2000 anos se passaram, o noivo não voltou. Ambas adormeceram. Só que tem uma grande diferença aí. Enquanto as prudentes adormeceram depois de trabalharem, de adquirirem azeite, de comprarem o seu azeite, as nécias, então as virgens prudentes, dormiram com as suas lâmpadas e com reserva de azeite. As virgens nécias, somente com as lâmpadas. Tempo para trabalhar, teve. Tempo para trabalhar, elas tiveram. Mas, por que não fizeram? Por que as 10 virgens, as 5 virgens nécias, não tinham azeite? Das duas, olha, eu vejo algumas, eu tenho que olhar para a nossa situação, para o que nós vivemos, porque Jesus está falando da vinda dele que está indo no futuro. Olha, pense comigo, por quê? É tão óbvio que se você tem um carro, se você não colocar combustível, você não anda com ele. Você sabe disso. Por que as 5 virgens nessas não colocaram azeite, não se preocuparam em comprar azeite? Olhando para a teologia normativa, eu diria que, provavelmente, uma hipótese, talvez, na sua teologia, nos ensinamentos que ela recebeu, ela estava na graça, e obras não era mais para ser feito. Para que obras? A obra seria do Antigo Testamento, não é isso que a teologia normativa diz? Então não precisa de obras. Mas sem obras, como eu vou comprar azeite? Não precisa de azeite.
Mas como a lâmpada vai se apagar? Pela graça. A graça te basta. Pela fé, a lâmpada não vai apagar. Pela fé, vai vir de dia. O noivo vai vir de dia, vai estar claro. Você não precisa de... Ou então, como diz alguns pregadores que a gente vê por aí, até famoso, que fala que quando Jesus vier, quando o anticristo for reinar, independente de isso acontecer ou não, porque eu creio que o anticristo já está em um sistema e não numa pessoa, porque o sistema do anticristo é uma coisa. Sabe qual é o real sentido do anticristo? Sabe? O anticristo. Tem gente que morre de medo do anticristo e é parceiro dele. Por quê? O anticristo, ele é o antinomos, ele é anti-lei, ele é anti-mandamento, ele é contra os mandamentos de Deus. Para você ser anticristo é fácil, nega as leis de Deus, você já está sendo um anticristo. Porque Cristo é a palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne. Ok? Então tem muita gente que fica preso nisso e não se apercebe. Então, o pastor ele disse, não, isso é besteira, se preocupar se vai ter chip, se não vai ter chip, independente de ter ou de não ter. Pode colocar qualquer marca, onde for, porque quando o anticristo vier, a igreja não vai estar mais aqui, vai estar arrebatada. Quem que vai estar aqui então? Os judeus. Os judeus que guardam até os judeus que creem em Cristo, mas não profanam o sábado. E se for um judeu domingueiro, aí na cabeça deles talvez salve, mas dificilmente vai ser salvo, né? Na teologia normativa, Paulo, Pedro e João, hoje, se estivesse vivo entre nós e Jesus voltasse, ele ficava. Sabe por quê? Porque se você pegar no livro de Atos, você vai ver várias vezes Paulo sempre marcando compromissos de pregação, sabe quando? No sábado, não era no domingo. Paulo participando das festas bíblicas. Paulo, para a teologia normativa, era um herege. Pela teologia normativa, Paulo não seria aceito nem para pregar nas igrejas hoje. Nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Tiago, nenhum discípulo de Cristo seria apto para pregar nessas igrejas. Infelizmente, esta é a grande realidade. Eles seriam chamados de herege, como muitos pastores falam que guardar os mandamentos de Deus é heresia. Ok? Então, provavelmente essas 5 virgens, elas podem ter aprendido dessa forma. Para que você vai ter azeite? Se você vai ser arrebatado antes de ser noite. Quando for escurecer, quando a coisa for ficar mesmo, for acontecer a grande tribulação, você vai ser arrebatada. Não precisa de azeite. E essas 5 virgens, fica claro que elas não se prepararam para uma volta do noivo diferenciadas. Elas aguardavam o noivo, elas aguardavam ser arrebatadas. Ou seja, se fosse de dia, eram arrebatadas, pronto, sumiram. Se fosse de noite, estivessem dormindo e ele não tivesse a lâmpada acesa, seriam arrebatadas. Para que lâmpada vai ser arrebatado? Não precisaria de lâmpada. Essa é a norma que se prega. E as 5 prudentes falou, não, peraí, se tem lâmpada, tem um objeto aqui com lugar para pôr azeite. Então eu vou encher isso aqui de azeite e vou guardar a reserva. Porque se ele voltar tarde e eu precisar, eu vou ter luz. Porque elas tinham a lâmpada. Se você quiser entender, a Bíblia. Agora, as 5 prudentes, além da Bíblia, elas tinham a luz da Bíblia, a lei, os mandamentos, a prática, as obras da lei, enquanto as 5 honestas tinham a Bíblia, mas não praticava nada do que estava escrito ali. Não praticava os sábados, não praticava as festas bíblicas, não observava os mandamentos. Elas não tinham isso. Mas é você que está falando. Não sou eu que estou falando. Eu vou provar na Bíblia. Eu sei que bem calmamente aqui. Por quê? Para você entender. Eu quero que você leia, que você marque na sua Bíblia e você estude. Eu vou chegar lá e vou te provar. Nós vamos chegar lá. Mas você tem que entender o princípio. Muito provavelmente, essas 5 virgens, nessas
não tinham o azeite. Por quê? Não tinham azeite, não tinham os mandamentos de Deus dentro delas. Por quê? Porque a teologia, os maus pastores, os sacerdotes falsos, a verdade é essa, porque o sacerdote que nega a lei de Deus não é verdadeiro, ele ocultou. Ela confiou a sua alma ao ensino, à teologia normativa. Enquanto as 5 prudentes confiou a sua alma nas escrituras, no que está escrito. É isso que está escrito, essa é a vontade do meu Deus. E aí o que acontece? E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Ok. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao encontro. Aqui começa o desfecho e a grande revelação aí que pegou de surpresa as virgens nécias. Olha, eu acabei de escrever um livro sobre, vai tratar desse tema, mas não só isso. O título é Os Convidados Eram Indignos. Trata desse versículo também, é sobre a parábola que Jesus contou sobre os convidados indignos, que o reino do céu é semelhante a um rei que mandou chamar convidou as pessoas para um casamento e eles não quiseram ir. Eu vou, em breve, se não tiver aqui, mas em breve eu vou deixar aqui o link para download aqui. Se você quiser, você baixa gratuitamente. A gente está falando bastante sobre isso detalhadamente, está tratando de uma forma muito bem mais esclarecida, ok? Mas eu vou dar só uma pincelada aqui. Então, veja só. As noivas, nesse livro eu estou citando o que eu entendi pela palavra de Deus. Que as pessoas esperam um arrebatamento secreto. Fomos tirados daqui, deixa os judeus morrerem aí, junto com essa gente má. Olha, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus não diz que vai haver um arrebatamento secreto. Isso foi uma interpretação de algum teólogo que parece um semideus, que colocou isso na teologia que os pastores aceitam e amam e abraçam. É tão incrível isso, que eu vejo líderes, pessoas de boa fé, tem pessoas que eu amo mesmo como irmão em Cristo, mas abraçam esses ensinos e desprezam a lei de Deus, não abraçam a aliança de Deus, abraçam os ensinos dos homens. Eu não consigo entender isso. Então, nessa própria parábola mostra que o arrebatamento não vai ser iminente. Sumiu, salvos sumiram. Pronto. Não. Porque está dizendo aqui, mas à meia-noite era tarde, ninguém sabia a hora. Meia-noite ouviu o seu grito, eis o noivo, saía ao encontro. Então, as virgens prudentes ouviram, o noivo chegou. Estão gritando, estão clamando na rua que o noivo chegou. Eu tenho que fazer a minha parte, vou acender a minha vela e vou de encontro ao noivo. Esta é uma situação. As noivas nécias ficaram perplexas. Acender a lâmpada? Tá bom, vamos acender. Fazer o quê? Elas não estavam preparadas, elas foram lá, acenderam a lâmpada. Quando acende a lâmpada começa a apagar, só tinha o pavio, não tinha azeite. Aí elas olharam e viram as prudentes, com a chama bonita lá, e com azeitinho lá, com a lâmpada, né? Com azeite, e as dela, a lâmpada, dá o seu azeite para nós, porque a nossa está apagando. Elas não estavam preparadas para aquilo. Por que as prudentes estavam e as nécias não estavam? Porque as prudentes, o seu pastor, era aquele que deixou escrito a instrução para a vida. E as nécias, o seu pastor, eram a teologia normativa. Elas estavam preparadas para ser arrebatadas. Na hora H, falou assim, não, vamos agora, o noivo está lá, todo mundo se dirige para lá. Mas como que eu vou? Eu não tenho condição de ir. Eu não me preparei para isso. Aí era tarde demais. Então vamos lá. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saiu ao encontro.
Quando as virgens prudentes ouviram, opa, o noivo chegou, vou acender minha lâmpada. Quando as virgens nécias ouviram, o noivo chegou, como assim? Não fomos arrebatadas? Tá escuro, como que eu vou fazer para sair dessa escuridão? Por que foram pegas de surpresa? Porque aprenderam errado. Talvez porque desprezaram. Porque elas devem ter visto que elas estavam próximas, ao ponto de pedir azeite para as prudentes. Mas, de repente, poderiam dizer, essas prudentes aí nessas obras, é coisa de judeu isso aí. É coisa do Antigo Testamento. Estão perdendo tempo aí trabalhando, comprando azeite à toa. Vou pegar o dinheiro do azeite e vou colocar no envelope lá. Quem sabe? Porque os pregadores de hoje, a maioria estão preocupados com isso. Ó, obras? Que obras nada? Investe o seu tempo. Pega o sábado e vai vender coisa no farol, junta dinheiro e põe no envelope para fazer a campanha da igreja. É bem capaz de fazer isso. Então vamos lá. Mas à meia-noite viu-se um grito, eis do noivo saiu ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que os vendem e comprai-o. Então veja, elas queriam azeite emprestado, sei lá. E aí o que acontece? Eu falo assim, não, vai lá e compra, vai aos que vendem azeite e compra. Mas veja o que diz aqui em João 9, olha. João 9,4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. As nécias queriam agora trabalhar de noite. Queriam comprar, agora elas queriam comprar o azeite. Agora elas queriam fazer as obras, mas a noite vem em que ninguém pode trabalhar. Não tem como. Chegou a hora. A hora, o dia e a hora, ninguém sabe. Quando chega, não dá tempo de fazer mais nada. Ok? Então veja. Dá-nos vossas. Versículo 9. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ides antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Não foi um arrebatamento iminente. Quando eles ouviram o anúncio do noivo, as prudentes tinham um caminho a seguir com suas lâmpadas. As nécias foram tentar comprar azeite. Quando elas voltaram, a porta já estava fechada. Porque as que estavam apercebidas adentraram para as bodas. E as nécias ficaram. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Aí nós temos algo muito interessante aqui. Veja só. Quando elas voltam, elas clamam, Senhor, abre-nos a porta. Parecia que elas o conheciam o Senhor. Porém, ele diz, eu não vos conheço. E como que Deus, como que o Senhor Jesus não conheceria essas pessoas? Por que ele não conheceria essas pessoas? Porque elas não faziam parte daquelas prudentes. Não faziam parte daquelas que tinham azeite. Daquelas que trabalhavam pelo azeite. Como já disse, as lâmpadas é a palavra de Deus. É a Bíblia. Agora, e a luz? Elas não tinham luz. Isso fica claro. Quando as lâmpadas estão se apagando, o que falta para elas? Falta luz. Agora veja, que interessante e que revelador que é Provérbios 6:23, para nós finalizarmos. Agora eu vou dizer para você que o que aquelas 5 virgens não tinham era a prática dos mandamentos de Deus. Veja só.
Eu vou ver se dá para aumentar ainda mais a tela, para ficar mais fácil aí para você. Vamos lá. Olha aqui. 6:23. Porque o mandamento é lâmpada, ok? Vamos lá. Olha só o que está dizendo aqui no livro de Provérbios, provavelmente Salomão. Diz aqui, porque o mandamento é lâmpada. As 10 virgens tinham cada uma a sua lâmpada. Ou seja, as 10 tinham o mandamento. Aonde que está o mandamento de Deus? Aonde está o mandamento de Deus? Está na Bíblia. Apesar de a teologia normativa não seguir os mandamentos, ela não teve coragem de arrancá-los, né? Então, os mandamentos estão na sua Bíblia. A questão é que você lê, por exemplo, eu vou pegar no pé que eu pego sempre no mesmo ponto, que é o principal. O sábado. Não, isso é passado. Festa tabernáculo. Não, isso é passado. A festa das primícias. Não, isso é passado. Tudo é passado. Nada tem valor. Só o que tem valor é o que os estranhos aí que dizem que é pai da igreja, que a Bíblia não reconhece, disseram. Isso aí é certo. Agora o que está na Bíblia é tudo passado. Deus não caducou. Esse é um recado importante aí principalmente para os pastores, que deveriam entender. Deus não é caduco. Ok? E aí, veja só. Porque o mandamento é lâmpada. Elas tinham os mandamentos, elas tinham aquela lâmpada, né? Ou a Bíblia. Mas, o que é a lâmpada? Lembrando a lâmpada do azeite, sem o azeite. Nada, um pedaço de barro. É o que é uma Bíblia na mão de um ateu. Tem aí um apresentador que se aposentou recentemente aí. Cara, conhece muito e conhece muito a Bíblia também, que eu já vi ele dar uma surra num pseudo-pastor aí, que inventou de ser pastor aí e prega totalmente contra a Bíblia. Pastor de Sodoma e Gomorra. E ele colocou o pseudo-pastor no chinelo, com textos bíblicos. Só que ele não tem o espírito, ele não é um crente. Ele não crê na palavra de Deus como está lá, mas ele conhece a Bíblia. Então, a Bíblia na mão de um professor de história vai ser um livro de história. Agora, a Bíblia na mão de uma pessoa que crê em Deus é salvação e vida eterna. Porque o mandamento é lâmpada. Elas tinham o mandamento na mão, como a teologia normativa tem a Bíblia na mão. Só que aí ele dá mais informação aqui, ó, porque o mandamento é lâmpada. E a instrução, luz. Olha só. O mandamento é a lâmpada. Elas tinham o mandamento. E a instrução, onde que está a instrução? Está contida nos mandamentos. Essa instrução que está dentro do mandamento é que é a luz. Quando a lâmpada das virgens estão se apagando, isso quer dizer que elas tinham a lâmpada, elas tinham os mandamentos, mas elas não tinham a prática dos mandamentos. Elas não iluminaram a sua vida com os mandamentos. Elas tinham a letra, porque a letra mata, mas o espírito vivifica, né? Elas tinham a letra, mas não tinham as práticas, como Tiago diz. De que adianta a fé sem obras? É morta. Então, porque o mandamento é a lâmpada. E o que faltou para as virgens nessa era o azeite que ia manter a luz acesa. E o que é essa luz? É a instrução. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. Ora, o que acontece? O que aconteceu com as virgens prudentes que não aconteceu com as virgens nessas? Os dois grupos de virgens tinham a Bíblia, a lâmpada. Ao abrirem as suas Bíblias, as prudentes
tinham a instrução. Elas, opa, eu estou lendo a Bíblia como instrução. Eu tenho que viver desse jeito, eu tenho que mudar isso, eu tenho. Elas tinham a Bíblia como instrução. E o que acontecia quando as nécias abriam suas Bíblias? Isso é passado, o pastor falou que é passado, o pastor falou que é passado, isso aqui também o pastor disse que não vale mais. Era instrução para elas? Não, era história. História do passado. Para uma era instrução, para outra era história. E aí, olha onde termina isso aqui. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução, luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Ou seja, a Bíblia na mão é os mandamentos, é a lâmpada. A instrução que está escrito ali nesta lâmpada é a luz, é o azeite, é o Espírito. Aí eu concordo. É o Espírito Santo revelando a vontade de Deus e trazendo luz para a sua vida. As prudentes são iluminadas. As nécias não. Elas acham que nunca vão precisar de luz porque vão ser arrebatadas. E as repreensões da disciplina. Olha só. Quando você tem instrução de Deus, instrução é disciplina também. É uma forma de disciplina. E quando você tem as instruções de Deus, você é disciplinado. E quando você é disciplinado, você tem um caminho para a vida. Então, as prudentes, elas eram disciplinadas e através dos mandamentos e das instruções de Deus, elas foram repreendidas. Olha, eu tenho que corrigir isso. Olha, isso está errado. Olha, eu tenho que melhorar isso. Eu tenho que fazer aquilo. Elas eram corrigidas e aquilo é o caminho da vida, o caminho da salvação. Já as nécias, olha, eu tenho o mandamento, eu tenho a lâmpada, eu tenho a Bíblia. Eu abro a Bíblia, Pentateuco, tudo passado. Profeta, tudo Antigo Testamento. Vou lá só para o Novo, porque se eu ler só o Novo sem compreender o Antigo, eu vou poder ficar fazendo filosofias vãs, porque eu não vou entender a base, não vou entender o princípio, porque tudo tem que ter o princípio. E fica ali. Aí o que acontece com a pessoa que está nessa ideia? Ela não tem a instrução de Deus, ela tem a instrução dos homens, mas de Deus não. Ela tem a lâmpada, mas não tem o azeite, não tem a instrução. Não tendo a instrução de Deus, ela não vai ter o quê? Veja lá. As repreensões da disciplina, que são o caminho da vida. Um exemplo, eu fui disciplinado por essa palavra. Cultuava no domingo. E essa palavra, vou esperar um pouquinho. O sábado é dia do Senhor, por que eu só cultuo no domingo? Essa foi uma das repreensões que eu recebi na Bíblia. Ninguém me falou, não foi nenhum homem, na Bíblia. E aí eu passei a deixar o domingo. Ok? Aí o que acontece? É a repreensão. Então a pessoa abre a Bíblia lá, ela vê o velho, que chamam de Velho Testamento, essas repreensões, ela muda o caminho dela. Agora vamos para as virgens nécias, que não tinham a luz, não tinham esses mandamentos como válidos. Sábado, não, isso não tem nada a ver comigo. Festa da Páscoa, a Páscoa do Senhor, 14º dia do mês de Abib, sempre à noite. Não, isso é coisa de judeu. Nosso negócio é Páscoa de domingo, com ovo de Páscoa. Tabernáculos, não, isso é coisa de judeu, isso é coisa passada. Não tem repreensão. Não tem repreensão para aqueles que acham que só estão na graça. A graça nos salva porque nós não vamos ser perfeitos, mas nós temos o nosso trabalho, as nossas obras para ser feitas. E para finalizar de verdade, agora vem a prova, porque eu disse para vocês, apesar de estar bem claro, eu acho que aqui está muito claro. Porque o mandamento é a lâmpada, porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Isso está muito claro. Eu acho que aqui já basta. Mas ainda tem mais um agravante ainda para você que acha que eu estou falando bobagem. Agora eu vou pegar esse material, essa Bíblia, ela é uma Bíblia que ela é a tradução da Almeida atualizada,
revista e atualizada, só que ela tem por trás, ela tem o texto original. No Antigo Testamento, nós temos a Bíblia em hebraico, e no Novo nós temos a Bíblia no grego. Aqui estamos no Novo, não, perdão, no Velho, né, no Antigo, né, que querem chamar assim, eu não gosto de chamar assim. Então, eu vou te mostrar que a tradução foi feita da forma e com a visão e com os óculos da teologia romana. Por quê? Porque, na verdade, no texto, na nossa cultura, você tem Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do estudioso, Bíblia sei lá, Bíblia de todo mundo. Só não tem a Bíblia dos que observam a lei de Deus, aí não tem. Mas a Bíblia do resto do mundo tem. Agora, no original hebraico, a Bíblia é uma só. Não tem essa Bíblia da mulher, Bíblia do homem. É uma Bíblia só. Não existe duas. É uma Bíblia. Então, eu vou pegar para você e vou te mostrar o que é a instrução. Preste atenção. Aqui tem o dicionário Strong. E aqui está lá. Vamos de novo para nós finalizar. Porque o mandamento é a lâmpada. O que é mandamento? Olha aqui, ó, mitzvah. Então aqui, ó, aqui está a palavra em hebraico. Aqui a transliteração. E aqui a referência do dicionário. Mitzvah. Procedente de mandamento, preceito, homem, mandamento de Deus, mandamento, código de sabedoria. Então, porque o mandamento, que é a lâmpada, é a mitzvah. A mitzvah é a lâmpada, o mandamento. Ok? Foi bem feita a tradução nesse caso. Até aqui, a tradução está correta. Porque o mandamento é a lâmpada. E a instrução? Luz. O que é instrução? Vamos lá. Instrução. Torá. Instrução. Aqui está em hebraico. E aqui está a transliteração. Porque o mandamento, a mitzvah, ou mandamento é lâmpada, e a Torá é luz. E aí vem aqui, né, do dicionário, né? Torá, ou Torá, procedente, tem o número de referência, e aí vai. Lei, orientação, instrução, orientação humana ou divina, conjunto de ensino profético, instrução na era messiânica, conjunto de orientações ou instruções sacerdotais, conjunto de orientações legais, ou leis legais. Então veja que o que faltou para as virgens foi o que impediu elas de ir até o noivo? A falta de luz. Por que faltou luz? Porque faltou azeite. Então, elas não tinham azeite que produzia a luz. Aí aqui está. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução, luz, ou a Torá é luz. As virgens não tinham a Torá, que a teologia normativa diz que é do passado e que foi substituída. Não foi. Jesus deu esse exemplo. Jesus deu o exemplo da parábola das 10 virgens, dizendo que no futuro vai acontecer isso. As que tiverem a lâmpada e a Torá vão ser salvos. Os que tiverem só a lâmpada, só a Bíblia, mas não têm a prática da Torá, não serão reconhecidos. Pense nisso, ore, leia a Bíblia sem os óculos romanos e Deus te abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.